mundo do esporte. Então, vamos virar a página e vamos falar agora sobre jogos importantes. Vamos entrar nos assuntos dos campeonatos europeus que estão de arrepiar. 36ª rodada do campeonato italiano, vocês não perdem absolutamente nada. No campeonato italiano, meus amigos, foi de arrepiar. Esta rodada hoje que tivemos 3 jogos, absolutamente 3 jogos hoje desta 36ª rodada. A equipe do Brechas que perdeu aí em casa aí para a equipe do Parma pelo placar de 2-1, foi um jogaço. A equipe da Inter de Milão venceu a equipe do Genoa pelo placar de 3-0, com destaque para 2 gols aí do Lukaku e outro gol aí foi dele, o Alex Sanches. Então, jogaço, só jogaço. A equipe do Napoli acabou vencendo a equipe do Sassuolo pelo placar de 2-0 aí, campeonato italiano, a Série A Team, 36ª rodada, ampliavelmente ótima, excelente rodada. Então, vamos falar aqui dos jogos que vão acontecer amanhã, meus amigos. Amanhã tem rodada aí que encerra aí esta 36ª rodada imperdível. Olha, amanhã você vai ter a equipe do Bolonha que vai enfrentar a equipe do Lecce. Então esse jogo do Bolonha e Lecce será às 12h15, você não podem perder. Então você não pode perder esse jogo que vai ser de arrepiar. Outro jogo aqui muito importante aí, a equipe aí do Cagliari enfrentará a equipe da Udinese. Esse jogo será às 14h30. Você não pode perder amanhã, todos os jogos amanhã que eu vou passar aqui para vocês. A equipe do Verón enfrentará a equipe do Lazio amanhã às 14h30 também. Também às 14h30 a equipe do Roma enfrentará a equipe do Fiorentina. Também às 14h30 a equipe do Spal, o lanterna do campeonato, enfrentará a equipe do Torino. E a equipe da Juve enfrentará a equipe do Sampdoria. Esse jogo será às 16h45. Virando a página aí, vamos falar da última rodada do campeonato da Premier League, a 38ª rodada do campeonato inglês. Amanhã encerra aí esta temporada 2019 e 2020. Amanhã a equipe do Arsenal enfrentará a equipe do Watford. Esse jogo será às 12 horas, quer dizer, todos os jogos serão às 12 horas amanhã. A equipe do Burnley enfrentará a equipe do Brighton e a equipe do Chelsea enfrentará a equipe do Wolves também. No mesmo horário, a equipe do Crystal Palace enfrentará a equipe do Tottenham. A equipe do Everton enfrentará a equipe do Bournemouth. A equipe do Leicester enfrentará a equipe do Manchester United. A equipe do Manchester City enfrentará a equipe do Norwich, o lanterna do campeonato também, que já foi rebaixado. E a equipe do Newcastle aí que vai enfrentar a equipe do Liverpool. A equipe do Southampton enfrentará a equipe do Sheffield United. E a equipe do West Ham que enfrentará a equipe do Aston Villa. Então esses jogos todos às 12 horas, lembrando novamente. Então você não perca que vai ser jogos de arrepiar. Virando a página, 34ª rodada do Campeonato Português, também a última rodada encerrando aí o Campeonato Português, encerra amanhã, infelizmente, né, a temporada 2019-2020. Então, hoje a equipe do Boa Vista venceu a equipe do Rio, perdeu em casa para a equipe do Rio Aves pelo placar de 2-0, com 2 gols aí do Toremi, que marcou para a equipe do Rio Aves, um gol aos 17 e o outro foi aos 84. A equipe do Marítimo acabou empatando em 3-3 com a equipe do Famalicão. Foi um jogaço com o gol aí do Júnior René Erivaldo, que marcou os 90. Na equipe do Famalicão, que marcou foi o Martins, Miranda e Lameirais. Lameirais que marcou aí. Lameirais marcou aos 90 também, ou 2 gols aos 90 minutos. Incrível, hein? Na equipe do Marítimo, um gol do Everaldo, que marcou aos 90 minutos. Também do Lameirais, que marcou também aos 90. Então, 3-3, a partida foi de arrepiar. Uma ótima partida. No clássico entre Benfica e Sport de Lisboa, o jogo acabou a favor aí da equipe do Benfica, que venceu aí pelo placar de 2-1. Destaque para gol de Severovic e do Vinícius, que marcou para a equipe do Benfica. E quem marcou aí o gol da equipe do Sport de Lisboa foi o Espora, que marcou aos 69. Então, a equipe do Braga venceu aí o líder do campeonato Porto, jogaço.
o Braga vencer o líder é um espetáculo, mas a última rodada, quem sabe como a equipe do Porto foi para essa partida, né? Ninguém informa, mas eu sei que a equipe do Braga venceu o líder do campeonato, o Porto. O Braga venceu pelo placar de 2-1, destaque para gol de Rontar e também do Frasségio, o Frasségio que marcou. E na equipe do Porto, quem marcou foi o Uribe. Então, Rontar, Frasségio e Uribe que marcou nessa partida. Jogos de amanhã que encerra esta 34ª rodada do Campeonato Português. Então, amanhã a equipe do Marítimo, do Moreirense, que vai enfrentar aí a equipe do Tondela. Esse jogo vai ser às 15h30 e você não pode perder. A equipe do Portimonense, olha, lembrando que esses jogos aí que eu vou passar são muito importantes para essas equipes que eu vou falar agora. Vou repetir aqui. A equipe do Moreirense joga contra a equipe do Tondela. A equipe do Tondela precisa com nada de um pontinho para se manter vivo no campeonato português. Então, a equipe do Tondela precisa de um ponto para amanhã. A equipe do Portimonense precisa vencer o seu jogo e torcer aí por tropeço da equipe do Vitória de Setúbal para continuar vivo no campeonato português, para continuar na Série A, né? Então esse jogo será às 15h30. Outro jogo também às 15h30 é o jogo que encerra. Então a equipe do Portimonense enfrentará o lanterna do campeonato muito fácil. Mas tem que torcer aí para a equipe do Vitória de Setúbal perder para a equipe do Belenenses. Então é muito difícil ou até empatar. Se a equipe do Vitória de Setúbal empatar, a equipe do Portimonense vencer, a equipe do Portimonense continua na Série A. E a equipe do Vitória de Setúbal precisa vencer de qualquer maneira. Ou se ele perder, ele precisa torcer para a equipe do Portimonense perder por lanterna. Muito difícil. Então a equipe do Vitória de Setúbal precisa vencer a equipe do Belenenses. E esse jogo será às 15h30. E você não pode perder. Virando a página aí, vamos vindo aqui para o nosso Brasil querido. Então, no Brasil, a rodada hoje foi iguais, hein? Foi muito boas. Como sempre é, no Brasil os jogos são de arrepiar. Então, hoje tivemos amistoso aí, a equipe do Goiás aí venceu a equipe do Brasilense pelo placar de 5-1 aí com o gol do Vinícius Lopes, do Lucão, Sandro que marcou e Rafael Moura, o He-Man marcou 2 vezes aí para a equipe do Goiás. E de pênalti aí o Fábio Sanches que marcou para a equipe do Brasilenses, o Fábio Sanches que marcou aí. E hoje tivemos clássico também nos amistosos aí, a equipe do Fluminense enfrentou a equipe do Botafogo, foi um jogaço. O gol aí da equipe do Fluminense foi o gol do Michel Araújo que marcou e a equipe do Botafogo perdeu um pênalti aí com o Pedro Raul. Então 1 para a equipe do Fluminense, 0 para a equipe do Botafogo. Então, virando a página, vamos falar agora da Copa do Nordeste. Hoje tivemos jogos aí da Copa do Nordeste. A equipe do Fortaleza acabou empatando em 0-0 com a equipe do Esportes. Então, nos pênaltis aí, decidiu que a equipe do Fortaleza se classificou aí nas cobranças de pênaltis. E os pênaltis perdidos foi na equipe do Esportes, que perdeu com o Patrick. E o Braças, que perdeu também. O Leandro Braças, que perdeu. E na equipe do Fortaleza, todos os jogadores acertaram suas cobranças, o Juninho, o Bruno Melo e também aí o Marlon que fez. E o Edilson também, né? Edilson também marcou. O Ederson que marcou, não Edilson. O Ederson marcou também de pênaltis. Então, 4-1 no placar nos pênaltis. Então, vamos falar ainda da Copa do Nordeste. O Fortaleza venceu e vai enfrentar a equipe do Ceará, que venceu a equipe do Vitória pelo placar de 1-0 com um gol aí do Vinícius de pênaltis. Então, 1 para a equipe do Ceará, 0 para a equipe do Vitória. Hoje ainda temos aí jogaço entre Bahia contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Esse jogo será às 21h30 e você não pode perder daqui a pouquinho mesmo. E outros jogos estão em andamento aí. A equipe do Confiança está enfrentando a equipe do Santa Cruz e eu vou trazer tudo para vocês amanhã sobre essas partidas que estão acontecendo agora à noite. Então, já está definido a primeira fase de semifinal. É a equipe do Fortaleza que vai enfrentar a equipe do Ceará. Esse jogo será terça-feira e você não pode perder. Virando a página, a volta do Campeonato Mineiro está de volta, meus amigos. Então,
Fique por dentro, porque você vai saber todos os jogos que vão acontecer amanhã. E vocês não podem perder, porque amanhã tem rodada excelente. Então, amanhã a equipe da Uberlândia aí, que vai enfrentar a equipe do Vila Novas, será às 10 horas da manhã, a volta do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro enfrentará a equipe do URT de Minas Gerais. Então, Cruzeiro e o URT, esse jogo será às 11 horas da manhã. Cruzeiro e URT. A equipe do Tupinambás enfrentará a equipe do Caldenses. Esse jogo será às 16 horas, 4 horas da tarde. A equipe do Patrocinense enfrentará a equipe do Boa Esporte, também no mesmo horário, às 16. E a equipe do América Mineiro enfrentará a equipe do Atlético Mineiro. Um jogaço, é clássico, né? É o Coelho contra o Galo. Então esse jogo será às 16 horas. A equipe do Coiaba, a equipe do Coiabra enfrentará a equipe do Tombense. Esse jogo será às 21h30, jogo tarde, hein? Coiabra contra a equipe do Tombense. Coiabra é um nome meio complicado, né? Coiabra. Então, Coiabra contra a equipe do Tombense. Esse jogo às 21h30. Virando a página aí, vamos falar do Campeonato Gaúcho, que hoje aí tivemos aí um jogo aí, no momento ainda está em andamento, e no momento que está em andamento está 1-1 o placar. Internacional e Esportivo, o jogo está 1-1. Amanhã eu trago todos os resultados para vocês à noite. Então, os jogos de amanhã que acontecem nesse Campeonato Gaúcho. Então, a última rodada, que é a 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Vocês ficam de olho, porque amanhã tem Grêmio e Ipiranga. Jogaço. São José enfrentará a equipe do Novo Hamburgo. Esses dois jogos são às 11 horas da manhã. Às 16 horas, você vai curtir Brasil de Pelotas contra a equipe da Juventus. Brasil de Pelotas e Juventudes. Esse jogo será às 16 horas. A equipe do Caxias enfrentará a equipe do Pelotas. Esse jogo será às 16 horas também. A equipe do Aimoré enfrentará a equipe do São Luís. Esse jogo será às 19 horas. Então, virando a página e vamos falar do Campeonato Paulista. Então, no Campeonato Paulista, a equipe do Mirassol amanhã enfrentará a equipe da Ponte Preta nesta última rodada da fase de grupo. Então, esses jogos aí não são muito importantes, mas tem um clube aí que tá de arrepiar, precisando muito do resultado. Então a gente vai falar, chegar nele. Então a equipe do Novo Horizontino enfrenta o classificado Santos. Esse jogo será às 16 horas. Praticamente todos os jogos serão no mesmo horário, às 16 horas. A equipe do Oeste, fora de casa, em casa, enfrentará o Corinthians. O Corinthians fora de casa vai enfrentar o Oeste. E precisa muito do resultado, muito mesmo. O Corinthians precisa vencer e torcer por tropeço aí da equipe do Guarani. Então, a equipe do Santo André enfrentará a equipe do Ituano e a equipe do Palmeiras enfrentará a equipe do Água Santa. Então, a equipe da Ferroviária também enfrentará a equipe da Inter de Limeira, que também tem chance ainda de se classificar. A Inter de Limeira, a equipe do Bragantino já classificada, enfrentará a equipe do Botafogo de São Paulo. A equipe do Guarani enfrentará a equipe do São Paulo. Olha, o jogo é assim. O Corinthians precisa que o Guarani perca esse jogo. Então, o Corinthians deve estar, obviamente, torcendo para o São Paulo vencer esse jogo. E são rivais, mas nessas horas, meus amigos, até amor falta. Até amor chega, né? Até amor chega no momento entre rivalidade some, porque precisa muito, ou senão o Corinthians será eliminado se a equipe do Guarani vencer contra o São Paulo. Mas o São Paulo não vai querer perder, porque tinha perdido o primeiro jogo diante da equipe do Bragantino pelo placar de 3-2. Ele não vai querer perder aí para a equipe do Guarani. Mas a equipe do Guarani precisa de uma vitória para se classificar. Empate e o Corinthians ganhar, o Corinthians se classifica por conta dos números de vitória e saldo de gol sofrido. Porque no número de vitória, no momento, a equipe do Guarani está com 11 e a equipe do Corinthians está com 10. Mas se a equipe do Guarani empatar, o Corinthians vencer, o Corinthians chega no mesmo número de vitória com 11 e aí vai somar quantos gols sofridos. A equipe do Guarani sofreu mais gols do que a equipe do Corinthians, então a equipe do Corinthians terá a chance de se classificar. Se a equipe do Corinthians vencer,
ou a equipe do Corinthians tem a oportunidade de se classificar se a equipe do Guarani ou perder ou empatar. Então só depende disso para a equipe do Corinthians. O Guarani enfrentará a equipe do São Paulo no mesmo horário, todos os jogos no mesmo horário. Então amanhã à noite eu vou trazer esse resultado já decidido, o que aconteceu, o que vai acontecer. Então amanhã tem rodada também das semifinais do Campeonato Paranaense. A equipe do Cianorte enfrentará a equipe do Curitiba às 16 horas. Também às 16 horas a equipe do Atlético Paranaense enfrentará a equipe do Cascavel. Semifinal. Então, o Campeonato Pernambucano, a equipe do Náutico enfrentará a equipe do Central. Quarta de finais, a equipe do Náutico enfrentará a equipe do Central. Esse jogo será às 16 horas. Às 20 horas, a equipe do Rentron enfrentará a equipe do Afogados. Esse jogo é muito bom. Quarta de finais do Campeonato Pernambucano. Então, jogos também de amanhã no Campeonato Pernambucano. A equipe do Sport enfrentará a equipe do Vitória de Pernambuco. E a equipe aí do Petrolina enfrentará a equipe do Decisão. Esses jogos amanhã, as quartas de finais do Campeonato Pernambucano. Então quer dizer que o Sport vai jogar o playoff de rebaixamento contra a equipe do Vitória aí de Pernambuco. E a equipe do Petrolina também enfrentará a equipe do Decisão no playoff de rebaixamento. Então é isso, né? Vamos falar aqui do Campeonato Baiano, meus amigos. A última rodada da fase de grupos será decisiva. A equipe do Bahia precisa de empatar o jogo contra a equipe do Flu de Feira para se classificar. A equipe do Doce Mel enfrentará a equipe do Vitória, todos os jogos às 16 horas. A equipe do Vitória precisa vencer a equipe do Doce Mel para se classificar e ainda torcer por outro preço das outras equipes. O Bahia de Feira enfrentará a equipe do Juazeirense. Outros jogos desses, 4 equipes aí tem chance de se classificar. O Juazeirense também tem chance ainda. A equipe do Vitória da Conquista e Jacobina não me interessa mais nada nessa competição. Então, e o jogo Jacuipense e Atlético de Alagoinhas decisivo. Atlético de Alagoinha tem chance ainda de se classificar. E a equipe do Jacuipense só precisa de apenas um empate. Esses jogos amanhã, todas às 16 horas, você não pode perder. Campeonato Baiano. Então, beijo doce. Já ultrapassei o limite do horário, mas até lá. Amanhã estou trazendo aí todos os jogos dos campeonatos europeus e também de tudo que rolou no nosso país. Até lá. Nos vemos amanhã à noite.